Olá pessoal! Na aula de hoje a gente vai aprender como validar os nossos dados, evitando que os usuários digitem números em campos que deveriam ter texto ou vice-versa. A gente vai começar com uma planilha de controle financeiro de uma família. Nela, a gente vai ter o pagamento, a data do pagamento ou da entrada de dinheiro, o quanto entrou de dinheiro, o quanto saiu de dinheiro e também o saldo parcial. O que é esse nosso saldo parcial? Basicamente é o quanto de dinheiro a gente tem no momento, certo? Então tá. Como que a gente vai fazer então para formatar essa nossa planilha e como que a gente vai fazer a validação de dados? Vamos começar fazendo o seguinte, selecionando todas as células que vão ter dinheiros, que são as entradas e saídas e saldo parcial, além do saldo final. Para a gente fazer essa seleção que eu fiz aqui, basta a gente clicar e arrastar, segurar a tecla do Ctrl e clicar na célula que a gente quer adicionar na seleção. E a gente vai clicar aqui nesse botão que é uma cédula com umas moedinhas. Clicando aqui, quando a gente digitar qualquer número que seja, automaticamente o R-cifrão vai aparecer. Por exemplo, vamos digitar aqui 10 e apertar Enter. Viram que apareceu o valor R$10 ao invés do número 10 apenas. Tá bem? Então tá. O que vai acontecer, pessoal? O nosso saldo parcial, aqui o primeiro valor já está preenchido. O primeiro valor do saldo parcial é apenas o quanto entrou de dinheiro menos o quanto saiu de dinheiro. Então é só igual a C3 menos D3, certo? Simples, né? Só que, o que vai acontecer quando a gente for botar o saldo parcial na próxima linha? Se a gente botar só igual a C4 menos D4, o que vai acontecer? A gente vai ter menos R$100, né? Só que, lembram que a gente já tinha R$1.000? Como é que a gente pode estar com R$100 negativo de saldo parcial? Bom, é porque a gente não somou esse saldo parcial anterior. Então a gente vai fazer mais E3. Certo? Agora sim, agora o nosso saldo parcial está R$900, que é o valor correto. Então, vamos começar botando a nossa fórmula, copiando aqui e colando para todas as nossas linhas de saldo parcial. Tá bem? Legal. Então, agora que a gente está com a nossa planilha pronta, que é só digitar os valores, vamos para a nossa validação de dados. Vamos começar com o campo de data. Como é que a gente vai fazer isso de validação de dados, pessoal? A gente vai selecionar todas as células da coluna de data, clicando e arrastando, certo? Depois a gente vai no menu dados aqui na aba superior, tá bem? E vamos em validação. Tá bem? O que vai acontecer então agora? O que a gente quer permitir? É uma coluna que só vai ter datas, né? Só vai ter dias, meses e anos. Então o que a gente vai botar? A gente só quer permitir data. Ó, só vamos permitir data. Pode ter células em branco? Bom, depois a gente pensa nisso. Mas vamos botar que tenha um intervalo, que a pessoa só possa botar uma data que seja a partir do dia 1º de janeiro desse ano, então 1º de janeiro de 2020, até 1º de janeiro de 2050, porque a gente vai usar essa nossa planilha por 30 anos, tá bem? Então tá, vamos desmarcar essa opção de permitir células em branco, porque a gente não quer que o usuário possa botar valores de entrada e saída de dinheiro e deixa a célula em branco, né? É importante que a gente tenha a data para a gente saber que dia que foi que o dinheiro entrou e saiu. Então vamos desmarcar essa opção. Agora a gente tem mais duas abas aqui em cima. A primeira aba vai falar sobre ajuda para entrada de dados. O que é essa ajuda para entrada de dados? Ela tem uma opção para a gente marcar que diz mostrar a ajuda da entrada quando a célula for selecionada. Ou seja, quando a gente clicar para preencher a data, se a gente marcar essa opção, vai aparecer uma caixinha de texto parecida com as que aparecem nas funções. Então vamos botar um título aqui para nossa caixinha de texto. Informe uma data. Isso é o que a gente quer que apareça como informação no formato 01
do 01 de 2020, certo? Para a pessoa saber que ela tem que digitar com barras e não com traços, e nesse tipo de formato aqui. Legal. Mas a gente tem mais uma aba aqui em cima que se chama alerta de erro, certo? O que vai acontecer? Esse alerta de erro ele serve para avisar o usuário que ele errou e, além disso, não deixar o usuário seguir adiante. Essa ação parar aqui basicamente diz que o usuário não pode digitar outras coisas na planilha até ele corrigir a informação que ele digitou errado, certo? Então vamos deixar parar marcado, porque a gente não quer que a pessoa possa seguir digitando se ela já botou uma coisa errada. Na caixa de título vamos botar cuidado, que é para o usuário tomar cuidado do que ele está fazendo, já que ele digitou uma coisa errada. E na mensagem de erro vamos botar assim: a data informada não é válida. Use o formato 01 do 01 de 2020. Ponto. Bom, agora se o usuário errar, ele vai saber que ele botou uma data que não é válida e vai ter que usar o formato certo. Tá bem? Então vamos dar OK para fechar essa configuração. Agora, quando a gente clicar em qualquer uma dessas células aqui, estão vendo que ele nos aparece a caixinha nos informando isso? Informe uma data no formato 01 de 01 de 2020. Então vou botar aqui só para testar, 01 de 01 de 2020. Show, deu certo. Ele apagou o 2000, deixou só 01 de 20, não tem nenhum problema, a gente pode digitar assim também. O que acontece agora se eu digitar uma data que não é válida? Vamos botar, por exemplo, 01 do 01 de 1990. Não está no nosso intervalo, lembra? O nosso intervalo é só de 1º de janeiro de 2020 até 1º de janeiro de 2050. A data informada não é válida. Use o formato, e ele está nos dizendo o formato correto aqui. Tá bem? Então a gente determinou qual era o formato e qual era o intervalo válido. Se a gente tentar digitar outra coisa aqui, por exemplo, outra coisa, a data informada não é válida. Use o formato, ele está nos avisando isso. E quando a gente aperta OK, ele apaga porque essa informação não é válida. Tá bem? E daí você pode me perguntar: professor, eu posso fazer isso com número ou só com data? E a resposta é: vocês podem fazer com número sim. Vamos fazer com que esses valores aqui, todos eles, sejam formatados também com validação de dados. Certo? Vamos em critério. O que a gente vai permitir? São números com vírgula, né? Valores financeiros são números com vírgula. Então vamos botar decimal, porque são números com vírgula. A gente vai permitir células em branco nesse caso, porque a gente pode ter uma entrada sem ter uma saída de dinheiro. E vamos botar que tem que ser maior ou igual a 0. Por que tem que ser maior ou igual a 0? Porque aqui a gente não está trabalhando com números negativos. Se saiu R$100 é R$100, não é menos R$100. Então vamos obrigar o usuário a botar um número, um vírgula, e que seja maior que 0. Então, beleza. Ali na entrada de dados a gente vai fazer a mesma coisa. Informe uma quantia, apenas números positivos. E no alerta de erro vamos botar valor inválido. Favor digitar um valor válido. Ok. O que vai acontecer agora quando a gente clicar em qualquer célula? Vai nos aparecer a mensagem aqui nos informando, certo? E se a gente tentar digitar qualquer valor que não seja válido, por exemplo, vamos botar aqui na saída menos R$1.000. Não é um valor válido e ele apaga para nós. Vamos tentar digitar 0,01. 1 centavo foi a nossa luz esse mês. Vai dar tudo certo, estão vendo? E ao mesmo tempo a nossa planilha é atualizada de forma automática, o saldo parcial, tudo mais. Então essa é uma planilha que vocês podem usar para controle financeiro da própria casa de vocês e que vai funcionar legal. Então, agora, o que a gente fez? Por que a gente faz essa validação de dados? Porque com isso a gente faz com que o usuário não possa digitar sem querer alguma coisa errada. Ao invés de bônus aqui, ao invés de digitar no item o bônus, o usuário se atrapalhou e vocês tentaram digitar bônus aqui.
que vai acontecer? Ele não vai deixar e vai nos dizer, ó, tá errado, presta atenção no que tu tá fazendo. Se ao invés de botar a data aqui, a gente botar, entrou R$1.000, ó, tá errado. Então, essas validações de dados são extremamente importantes para evitar que os usuários botem, sem querer, dados errados na planilha que podem acabar estragando a planilha de vocês, tá bem? Se um usuário bota, por exemplo, conseguisse botar menos R$100 aqui, o que ia acontecer? Lembram que a gente está fazendo uma subtração nessa célula aqui? C6 menos D6? Menos 100 com o menos do D6 vai ficar mais 100. Então, ao invés de ter saído R$100, vai entrar R$100 quando a gente, na realidade, pagou R$100. Então, por isso que a gente tem esse tipo de validação de dados, tá bem? Pra gente evitar problemas que podem, às vezes, a gente nem se dá conta enquanto está digitando. Então é isso por hoje, pessoal. Tentem brincar um pouco com essa planilha e explorar as opções de validação de células. Assim vocês vão se familiarizar mais com as opções. Até a próxima!